Tudo começou a dar errado há cerca de um ano. Moro em uma cidade pequena, em uma rua relativamente isolada, pois há apenas duas casas, a minha e a do outro lado da rua. Moro aqui há cerca de 5 anos e até o ano passado a casa do outro lado da rua estava vazia. Tudo bem tranquilo, isso até o residente se mudar. Estou me referindo a ele como residente porque nunca conheci o cara, nunca sequer o vi, mas ele está lá e vai pagar pelo que fez. O residente mudou-se em dezembro passado. Bem, se é que dá para chamar o que ele fez de mudança. Certa manhã, quando Amanda, minha esposa, e eu voltávamos do café da manhã na padaria, notamos que novas cortinas pretas haviam sido instaladas nas janelas da casa do outro lado da rua. Ela permaneceu inalterada durante anos, desde que o proprietário anterior, o Sr. Howard, faleceu. Portanto, era uma diferença bastante óbvia em relação às cortinas rendadas que existiam antes. Talvez a família de Howard finalmente consiga consertar o lugar e vendê-lo, disse Amanda. Esta parecia ser a resposta correta. Era uma casa decente, uma modesta propriedade em estilo rancho, com grandes janelas na frente voltadas para a nossa casa e para a bela floresta atrás de nós. Mas agora, todas as janelas estavam cobertas com grandes cortinas blackout que impediam que alguém visse o interior da casa. Naturalmente, presumi que fosse para que, independentemente do que estivessem fazendo lá dentro, eles não queriam que os vizinhos fofoqueiros do outro lado da rua observassem. No caso, nós. Como uma pessoa que valoriza a minha privacidade, eu entendi isso. Alguns meses se passaram e nada realmente mudou na casa dos Howard. As cortinas permaneceram, mas nunca vimos ninguém entrando ou saindo do local. Sem luzes acesas à noite, nada. Certa manhã, enquanto trabalhava no quintal, notei uma mudança na casa. Na beirada de uma das janelas expostas, com as cortinas blackout servindo de pano de fundo, havia uma réplica de uma casa. Tipo uma maquete, sabe? Mas não era uma réplica de qualquer casa. Era uma réplica de nossa casa. Deixei meu trabalho no quintal e fui até mais perto. Ao me aproximar, fiquei impressionado com o nível de detalhes. Não quero dizer que era um modelo que se parecia com nossa casa. Era literalmente nossa casa. Quem quer que a tenha construído cuidou de detalhes minuciosos para garantir que se parecesse realmente com a nossa. Desde as janelas azuis que tínhamos no primeiro e segundo andares até o desenho da madeira que compunha a nossa porta de entrada, tudo era uma réplica perfeita. Foi realmente estranho. Voltei para casa, afastei Amanda de seu livro e fiz com que ela viesse ver. Ela, como eu, não acreditava o quão igual era. O modelo em si era de tamanho considerável e ocupava a maior parte da beirada da janela deles, colocada lá como um enfeite no lugar que era para ter plantas ou algo do tipo. Fiquei muito impressionado com o trabalho necessário para fazer algo assim. Por que nossa casa? Esse foi o motivo de discussão para Amanda e eu durante o resto do dia, e ambos concluímos que devia ser apenas porque o vizinho era um artista e nossa casa era a única coisa bonita que ele via ali, assim como um retratista pinta o que está à sua frente. Independentemente disso, ainda nos assustou. Mas agora, parecia que alguém morava na casa dos Howard. Então, resolvemos ser receptivos e fomos dar boas-vindas. Por volta das 4 horas da tarde, carregando uma torta de maçã caseira que Amanda preparou, fomos até a casa dos Howard. Quando chegamos à porta da frente, admiramos novamente a réplica em miniatura de nossa casa por um momento antes de batermos. Não houve resposta. Tentamos olhar em volta para tentar ver alguma coisa dentro da casa, mas aquelas cortinas escuras nos impediam. A única coisa visível era a maquete na janela da frente, que estava envolta por aquelas cortinas blackout atrás. Devem ter saído,
Amanda obviamente falou. Voltamos para casa com a torta e planejamos tentar novamente amanhã de manhã. Voltamos com a torta na manhã seguinte e o mesmo resultado. Desta vez, deixamos a torta na porta da frente em uma caixa de papelão com um lindo bilhete de bem-vindo. Alguns dias depois, a torta permaneceu intacta na porta da frente. Talvez ninguém morasse lá, afinal. Fui pegar a torta de volta, infestada de insetos. Foi quando percebi que a pequena réplica de nossa casa havia sido atualizada. Atrás da réplica da nossa casa havia agora um pequeno galpão de metal verde. Isso me pareceu estranho, porque eu estava pensando em comprar um pequeno galpão para guardar nosso cortador de grama e outras coisas, mas isso era algo que ainda não tínhamos. Voltei para casa com a torta infestada de formigas e prontamente joguei no lixo. Contei a Amanda sobre e ela pareceu muito surpresa. Quando a perguntei sobre o motivo, ela me disse que havia encomendado um galpão para meu aniversário e que deveria chegar no início da próxima semana. Corremos para dar uma olhada na réplica miniatura da casa e ela confirmou o tamanho, formato, design e a localização pretendida para meu presente de aniversário. De alguma forma, o residente sabia perfeitamente tudo sobre o galpão. Amanda não havia compartilhado sua ideia de aniversário com ninguém. Como essa pessoa, que ainda não tínhamos visto e muito menos conhecido, poderia saber disso? Foi um palpite? O que diabos estava acontecendo? Incomodado com isso, bati na porta deles novamente e de novo obtive o mesmo resultado. Nenhuma resposta, nenhum movimento lá dentro. Poucos dias depois, o galpão chegou enquanto eu estava no trabalho e Amanda mandou os entregadores colocá-lo em nosso quintal. Era idêntico, exatamente o que o residente construiu na maquete. Mas as coisas não terminaram aí. Certa manhã, na mini casa, apareceu uma pequena rachadura na janela do nosso quarto do andar de cima. E mais tarde, em nossa casa de verdade, um pássaro bateu naquela mesma janela enquanto Amanda estava se trocando, deixando para trás um pequeno trincado na vidraça. Consertei a janela no dia seguinte e a janela da casa miniatura também foi consertada. Essas coisas continuaram acontecendo. Tive que arrumar nosso telhado com vazamento e de alguma forma a mini casa fez o mesmo, antes mesmo de eu saber que era um problema. Mas o que realmente nos levou ao limite foi o que aconteceu depois. Algumas informações básicas primeiro. Amanda e eu estávamos tentando ter um filho há 3 anos, mas estávamos tendo muita dificuldade. Finalmente, o nosso médico convenceu-nos sobre a fertilização in vitro para ver se conseguiríamos. Finalmente, Amanda e eu estávamos a caminho de finalmente ter um filho depois de 3 anos difíceis de tentativas. Por que estou mencionando isso? Você sabe o porquê. Um dia, a mini casa foi atualizada. O quarto de cima, minha sala de jogos, o quarto que planejávamos transformar em berçário foram subitamente pintados de amarelo. A cor que estávamos planejando se o bebê fosse uma menina. Mais tarde naquele dia, íamos fazer uma ultrassonografia, onde esperávamos descobrir o sexo do bebê. Foi nesse momento que corri até aquela casa e exigi falar com o residente. Nenhuma resposta novamente. Tentei algumas janelas, trancadas, e a porta dos fundos, trancada também. O residente não me deixou outra opção, a não ser ligar para a polícia. A polícia educadamente me disse para não incomodá-los mais com esse tipo de besteira. O que agora, olhando para trás, posso entender o porquê. Ei, meu vizinho assustador pode de alguma forma prever o futuro com a casa de mentira que ele fez em sua janela. Isso não soa como uma frase de uma pessoa sã. Fiquei pensando no que fazer. Devo invadir a casa desse desgraçado e exigir que ele se explique? Devo deixar isso passar? O que eu poderia fazer? Na verdade, ele não estava nos fazendo mal. Eventualmente, Amanda conseguiu me acalmar. Tentamos deixar quieto e fomos à consulta para saber o sexo do bebê. E sim, era uma menina. Mas o que deveria ter sido um grande momento em nossas vidas foi arruinado por essa previsão.
Saímos para um jantar comemorativo e tentei esquecer isso com um pouco de uísque. Após esse evento, as coisas pareceram se acalmar por alguns meses. Amanda e eu lidamos com os altos e baixos da gravidez, viagens à meia-noite para comprar frutas fora da estação, mudanças de humor e, claro, xixi constante. Durante todo o tempo, a mini cópia de nossa casa permaneceu a mesma. Apenas uma obra de arte estranha em uma casa escura e silenciosa. Ainda sem sinal do residente ou de qualquer ser vivo lá dentro. Era como se a casa estivesse dormindo. Eu certamente não me importei. Quando nossa filha Abigail nasceu, foi o momento mais feliz da minha vida. Quando as pessoas dizem que as crianças podem trazer felicidade eterna, não estão mentindo. A partir do momento em que me tornei pai, fui uma pessoa diferente. Calmo, feliz, um marido melhor do que nunca. Eu gostaria de poder dizer que a história parou aqui. Queria que depois disso fosse tudo incrível. Depois de semanas sem nada, sem atualizações, sem previsões, de repente, lá estava. O residente finalmente adicionou algo na mini casa. Bonecos. Malditos mini bonecos. Eu, Amanda e a pequena Abigail. Esse idiota fazia versões de madeira de todos nós, que ele reposicionava constantemente em torno de seu pequeno modelo. Tornou-se um pouco uma rotina. Todas as manhãs olhar para a mini casa. Às vezes aparecíamos trocando Abigail em seu quartinho amarelo, às vezes brincávamos no chão da sala, às vezes eu cuidava do quintal enquanto minha filha assistia Peppa Pig lá dentro. Sim, esse maluco até colocou imagens em sua versão de TV da nossa TV da sala com os desenhos da Abigail. Começou a ficar mais sinistro a cada pequena mudança. Nesse período, Amanda começou a apresentar sinais de depressão pós-parto. Eu estava fazendo o melhor que pude para ajudar. Começamos a consultar médicos e a fazer longas caminhadas com o bebê, mas Amanda certamente estava sofrendo. Não sei se posso culpar o residente, mas culparei. Foi nesse ponto que nossos bonecos começaram a se distanciar na mini casa. Agora, estávamos constantemente posicionados em cômodos diferentes. O boneco de Amanda estava sempre de costas para o bebê, parecendo chorar. Certa manhã, acordei e vi a figura de Amanda aparecendo na geladeira enquanto Abigail e eu dormíamos. Tenho certeza que você sabe o que aconteceu naquela noite. Acordei para usar o banheiro e Amanda havia sumido. Eu sabia onde ela estava, claro que eu sabia. Desci até a cozinha e a encontrei parada, olhando para a geladeira, catatônica. Foi por causa dos remédios que ela estava tomando para a depressão, ou pelo menos foi o que tentamos nos convencer. Mas não foi. Era ele. Nós dois sabíamos disso. Ele estava fazendo isso. Nesse ponto, Amanda me convenceu a parar de olhar para aquela maldita réplica de nossa casa. Se você não olhar para aquilo, talvez perca o poder, ela supôs. Então, por algumas semanas evitamos olhar. E parecia estar funcionando. Nada fora do comum aconteceu. Achei que poderíamos continuar assim para sempre. Mas, numa noite, quando Amanda estava preparando o jantar e eu tirando o lixo, a mini casa mais uma vez chamou minha atenção, porque parecia estar pegando fogo. Corri e olhei para a janela pela primeira vez em semanas e observei. A cozinha da mini casa estava em chamas, com fumaça saindo do fogão, como fogo real. O boneco de Amanda estava lá em cima com o bebê e fazia uma espécie de movimento de tosse. Virei-me e corri de volta para casa o mais rápido que já corri, gritando o nome de Amanda. Quando cheguei à cozinha, saía fumaça do forno. Desliguei rapidamente e abri a porta. Nosso jantar foi queimado, irreconhecível. Peguei as panelas com um pano e puxei jogando na pia e colocando água logo em seguida. Caí na cozinha de costas para a pia e respirei em sinal de alívio. Pouco depois, Amanda desceu com o bebê. Expliquei tudo para ela. Ela se culpou.
Depois que ela chorou até dormir naquela noite, completamente arrasada por pensar que era a responsável por isso, voltei para a casa do residente para ver nossa mini casa. Já não estava pegando fogo. Na verdade, estava tudo perfeitamente bem. Era quase como se o incêndio não tivesse acontecido ali. Mas aconteceu. Eu vi. Estava pegando fogo. E agora, não mais. Nesse ponto, eu já havia me decidido. Simplesmente evitar a maquete não seria o suficiente. Era muito perigoso. Tínhamos que prestar atenção. As previsões continuaram pelos próximos dias. Quase sempre era algo que envolvia Amanda em transe, olhando para as paredes e coisas assim. E como sempre se tornava realidade. Visitamos o médico dela e ele atribuiu tudo à depressão. Tudo sobre tudo isso tem sido perturbador. Posso lidar com coisas perturbadoras, o que não consigo lidar é com o que apareceu na mini casa nessa manhã. Vou resolver o problema com minhas próprias mãos e lidar com o vizinho. Vou entrar hoje à noite lá e vamos terminar isso de uma vez por todas. Isso porque o que apareceu na mini casa foi Amanda, pendurada na varanda do segundo andar. Uma corda marrom clara em volta do pescoço. Seus olhos desenhados com um X de desenho animado. Seus pés quase tocando o chão em frente à nossa casa. Meu boneco está ajoelhado na entrada de frente para Amanda, mãos no chão, lágrimas pintadas escorrendo pelo meu rosto, formando uma pequena poça azul no concreto. No chão, coberto de vermelho, está Abigail. Pequena Abigail. A cabeça dela, esmagada. Não posso continuar lidando com isso. Ele vai pagar. E depois disso, vou incendiar a casa dele. Não posso perder mais tempo. Até a próxima. Obrigado.